Hoje, centralidade no cliente e cultura organizacional. Nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, conversamos com os coautores do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou o Márcio Oliveira e agora, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para já curtir, compartilhar, seguir aqui o Debate no Café e divulgar esse conteúdo que com certeza você vai gostar. A gente aqui vai aprofundar bastante esse livro aí, ó, que o Gustavo está mostrando, tá bom? Com certeza vai ser uma referência, já é uma referência no mundo da experiência do relacionamento com o cliente. Tomamos o café? Para esse papo de hoje, vamos falar com dois dos coautores do livro, Márcio Oliveira, que escreveu o capítulo Desenvolvendo a Cultura da Excelência no Atendimento, e também recebemos o Gustavo Vieira, que é sócio e head na LiveWork e que assina o capítulo Transformação Centrada no Cliente. Márcio dispensa apresentações para quem nos acompanha aqui no Debate no Café. E Gustavo, por favor, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Muito legal, obrigado pelo convite, Márcio, Thiago, prazer estar aqui com vocês. Como você trouxe, eu sou o Gustavo, atuo como sócio, design lead e atualmente como general manager aqui na LiveWork Brasil. E muito feliz com o convite para escrever o livro, escrever o capítulo. Muito feliz com o convite para falar um pouco desse capítulo aqui para vocês no podcast. E vamos tomar um café junto e falar sobre isso. Vamos tomar um café junto então. Então, antes da gente começar a falar, vamos brindar o nosso tradicional brinde aqui no Debate no Café. E eu falo que aqui a bebida é democrática, pode ser um cafezinho ou pode ser qualquer outra coisa. O Gustavo aqui tá com outra coisa, e sem vontade. Coca zero. Coca zero, ótimo. Calor também, vamos embora. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos brindar e vamos começar. Vamos lá. Eu queria começar do básico, né? A gente está falando desse livro que foi lançado recentemente, um lançamento muito especial, né? E eu queria saber, Gustavo, Márcio, pedir para vocês fazerem um resumo, né? Fazerem um resumo do capítulo de cada um de vocês e qual foi o seu grande objetivo quando você escreveu esse capítulo. E Gustavo, por favor, você como convidado, gostaria de começar escutando as tuas palavras aqui. Bom, muito legal. Primeiro, foi uma honra ser convidado para compor esse time de coautores pessoas que eu admiro, pessoas que eu estudo, que eu conheço, né? Foi muito legal lá o lançamento do livro, né? A gente teve contato online e ver todo mundo ali foi muito bacana. O meu capítulo é sobre transformação centrada no cliente e eu venho representando a LiveWork, que é a consultoria que eu atuo como sócio. Foi um conteúdo gerado pela LiveWork, basicamente, e eu fui um canal para disseminar esse conteúdo, esse conhecimento ali por meio do capítulo ali do livro. E nesse capítulo, a gente fala eu costumo brincar que se a empresa tivesse as engrenagens, né? Se a gente quisesse olhar para o negócio como um motor e entendesse quais são as engrenagens que ajudam a empresa a sair de um modelo autocentrado para um modelo centrado no cliente, o que eu deveria olhar, o que eu deveria considerar, quais são as engrenagens que deveriam me ajudar a guiar uma transformação centrada no cliente. E aí o capítulo é pautado nessas engrenagens, nesses blocos, né? A gente chama de building blocks, ou blocos de construção dessa empresa centrada no cliente, e passa desde as camadas mais estratégicas, conceituais, até os building blocks, né, os blocos mais concretos, táticos e operacionais aí, que ajudam a gente a navegar por esse framework, né? Transformar uma organização é algo muito complexo. A gente mexe, e complexo sistêmico, né? Eu mexo uma parte e não é linear. Essa parte vai mexer em tantas outras. Então, apesar da analogia com as engrenagens e com os pilares, a gente entende que é sistêmico e que a intenção era ajudar as pessoas que têm essa perspectiva de transformar suas empresas em algo mais centrado no cliente,
poderem olhar para esse mapa e falar, beleza, o que faz mais sentido para mim, para o meu negócio, para minha cultura, para minha história como empresa, para minha equipe, para o meu legado, né? Por onde eu começo? E aí não tem uma resposta única. Eu convido quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre esse modelo, a ler e se aprofundar, porque eu costumo brincar como se fossem pecinhas, assim. E eu sou especialista nesse tema, as pessoas são especialistas nas suas empresas, elas conhecerem essa foto e esse mapa pode ajudar nessa construção dessa transformação, né? Legal. A gente vai se Desculpa, Gustavo. Não, Vai não, lá, fica à vontade. Eu tava. Não, a gente vai se aprofundar, certamente a gente quer ouvir mais sobre os building blocks, os 6 pilares, 18 blocos, né? A gente vai entrar nesse tema sim, mas vamos deixar esse teaser para quem está nos acompanhando. E agora eu queria, Márcio, se você puder fazer um resumo do teu capítulo e qual era o teu objetivo principal quando você escreveu esse capítulo. Olha, eu acho que o meu grande objetivo com o capítulo foi sobre cultura, né? E a gente fala de cultura, de atendimento, de excelência, mas a cultura de um atendimento de excelência, ele acontece por conta de um aspecto cultural muito maior, muito mais amplo na empresa, né? O Gustavo estava falando da centralidade no cliente. A empresa, para ser centrada no cliente, ela tem que ter algo que a move para isso. Não é uma decisão, mas algo que a move e mais, que faz ela permanecer nisso, entender aí permanecer nisso. Por isso que a cultura é importante. Só que, assim, eu tinha um grande objetivo, que era que eu procuro trabalhar no capítulo, que é o de desromantizar o discurso de cultura, né? Porque às vezes cultura organizacional dentro da empresa fica uma coisa muito distante de uma área, tem a ver só com comportamento de pessoas, as pessoas gostam de trabalhar aqui, é uma cultura gostosinha, bonitinha, e tal, mas na verdade é muito além disso, né? A cultura, ela é estratégica, então o que eu tento mostrar no capítulo é que a excelência do atendimento ao cliente, a boa experiência do cliente, ela vai ser uma consequência de uma cultura que entende que tudo o que a empresa faz gera relacionamento. Não é só no atendimento mesmo, no ponto de contato. Ali é um lugar, mas vai muito além disso. Então, por isso que a cultura, ela é ampla também, ela tem que envolver diversas frentes. Então, eu vou falar de propósito, vou falar, na verdade é uma cadeia, né? Uma sequência, tudo começa no propósito, mas também não é aquele propósito tangibilizado, né? Aquele propósito romantizado de Abraham Sarve, não, é o propósito tangibilizado, propósito de negócio, é negócio que a gente está falando, né? Então, o propósito, por que a empresa é do jeito que ela é, quer ser do jeito que ela quer ser, que marcas que ela quer deixar, enfim. Mas o que move a empresa, esse propósito, ele norteia a cultura, então a cultura ela é intencional e estratégica e pragmática, porque ela tem que ser colocada em prática nas diversas formas, né? A cultura, ela é colocada em prática na empresa, não só nos comportamentos das pessoas, mas nos seus sistemas, processos, seus símbolos, que a gente chama, né? Tudo que a empresa faz reflete a cultura. Então, a cultura tem que ser colocada em prática, e como tudo que a empresa faz é se relacionar de alguma maneira com as pessoas, com os clientes, né? Nenhuma empresa nasce com o fim em si mesma, ela quer gerar negócio, ela quer vender, ela quer atender clientes, então ela se relaciona de diversas maneiras. Então, quando a cultura é clara e direciona isso, norteia isso, então ela norteia, no fundo, a estratégia de relacionamento com o cliente. A estratégia de relacionamento que direciona a experiência do cliente nada mais é do que a estratégia de relacionamento na prática. Então, quando a gente tem a cultura que amarra tudo isso, dá-se a consciência. Então, o que eu tento trazer no capítulo, uma parte dele é esse aspecto mais conceitual, que é uma mudança de mentalidade, fazer as pessoas entenderem, chegarem nessa amplitude. Tá, agora eu consegui compreender isso. Então, como que na prática a gente faz? Então, aí eu trago no capítulo também algumas dicas, um modelo para se colocar isso, então, na prática, né? Para não ficar só no discurso, entender realmente como que a gente faz isso, como que a empresa pode direcionar uma cultura para gerar um atendimento de excelência, mas um relacionamento
de excelência com clientes, mas de maneira intencional e pragmática, levando em consideração o contexto da empresa, a realidade dela, com o mercado que ela está, que não é igual para todas as empresas, mas a base conceitual é. Então, assim, o Ok. meu grande objetivo é dar essa provocação, entendeu? Sim, vivenciar a cultura, né? Não só colocar em materiais e sair distribuindo, né, para o colaborador ou colocar na entrada, né, no Exato. hall de entrada da empresa, né? Mas Não é acho que só é por frase aí, né? bonita, né, também. Não é só frase bonita, exatamente. É, Márcio, mas vai eu lá. também aqui eu faço papel Vai duplo lá. aqui, eu estou sendo entrevistado, eu sou É, host hoje. Eu estou fazendo papel duplo, eu quero fazer umas provocações aqui também vai lá. pro Gustavo. Gustavo, é, você fala lá no seu capítulo, deixa bem clara a questão da centralidade, né? Ela não é só discurso, nem design bonito, não é só tecnologia, né? Mas como que a gente evita, então? Eu falei do romantizar a cultura, mas a gente também pode romantizar o aspecto da centralidade no cliente, queremos ser centralizados. Somos, mas tá bom, né? Fica só no discurso vazio, às vezes bonito, romantizado, mas na prática não. Então, como transformar isso? ah, no dia a dia mesmo, porque na verdade não é tão simples, não é tão fácil assim, mas como transformar isso de maneira prática no dia a dia, né? Muito legal a tua pergunta. Eu achei muito legal a construção do livro nessa perspectiva, né? Meu capítulo é o número 2, o seu é o número 3, e acho que essa Vai se amarração amarrando, faz muito sentido, porque exato. quando a gente olha ali para os building blocks, né, o primeiro deles é a visão e estratégia. E se a gente falar de missão e visão, acho que um desafio que a gente percebe nos clientes e nos projetos é a empresa tem a sua visão e a sua missão, não necessariamente conectada com uma perspectiva de centralidade no cliente. Então, nosso convite é, caso a sua missão e sua visão, com base no seu propósito, na sua cultura, não tenha notas que ajudem a tua organização a ser mais centrada no cliente, que você crie algo intencional, ainda que numa área, ainda que num espaço pequeno, para trazer esse olhar de missão e visão, tangibilizando e correlacionando diretamente com o cliente final. Acho que isso é um passo importante. Sem dúvida nenhuma. Você falou que é uma mudança de mindset e eu concordo totalmente com isso, né? Eu sou administrador de empresa por formação. Venho de uma educação, de um adestramento em que a eficiência é o que impera, a empresa se organiza para ser mais eficiente, as áreas, o marketing, o RH, financeiro, jurídico. E quando eu conheci o design de serviço e essa perspectiva da centralidade no cliente, né, para mim foi é impossível desver. Eu brinco que foi meu primeiro marco de expansão de consciência que eu tenho consciência, porque eu era adestrado numa mentalidade autocentrada, né, e passei a assumir uma perspectiva de pensamento mesmo, de fora para dentro, né, referências tipo Outside In, da Carrie Bodin, como livro que compôs a minha trajetória, né? A própria Disney, que eu sou fã e que eles têm esse statement muito claro de que crie vínculo emocional com as pessoas e entregue o que elas querem com vínculo emocional. Então, acho que e eu acho que hoje a gente tem o privilégio de não estarmos capinando um mato que ainda não foi desbravado, já tem exemplo, né? Então, até os late adopters conseguem se inspirar em fatos e conhecimentos e conteúdos que os ajudem a se empoderar dessa leitura e a caminharem nessa direção. Então, eu não sei se eu fui muito objetivo na minha fala, na minha Não, não. resposta, mas espero ter trazido um pouco de inspiração aqui para a gente ajudar o mundo aí para essa direção. Você falou duas coisas que eu gostei muito, né? É, a primeira coisa que eu comecei a pensar diferente, assim, comentei de uma coisa, e você começa a pensar de uma maneira diferente, você começa a entender, você não consegue voltar atrás, né? Tem uma frase que eu uso às vezes em palestra, nos materiais do Einstein, que ele fala que uma mente que se abre, né, para um novo conhecimento, ela não consegue voltar atrás, acho que é uma coisa semelhante a isso, e assim, é isso, né? Por isso que acho que vale as provocações que você faz. O livro todo é uma grande provocação, né? É para mudar essa mentalidade. E assim, garanto para você que está nos assistindo aqui, se você começar a compreender isso, falar, nossa, putz, eu estou entendendo assim agora. Você não vai conseguir pensar diferente. E aí, o que, que vai acontecer? E aí, a segunda coisa que você falou, que eu achei perfeito, que assim, não, numa complexidade de uma organização, e a gente sabe disso, muitas vezes você precisa começar pequeno, você precisa começar numa área, você precisa começar com
um pequeno projeto, uma pequena ação, um MVP, que seja algo específico, que dali você consegue mostrar um resultado e falar, só que, gente, não é só mostrar o resultado, isso não é isolado, isso aqui é escalável, isso aqui vai ampliar, mas olha só, dá resultado aqui, vamos dar resultado em 2 disso, vamos dar resultado em 3 disso, e ao longo do tempo consegue mudar, né? Quando você tem essa mentalidade, consegue é, é, pensar diferente, na verdade você começa a ter insight até de como fazer isso, né? Porque você acredita muito naquilo. Perfeito, e acho que uma outra frase que me guia também nesse processo todo é, se não me engano, é do Einstein também, é impossível resolver problemas com o mesmo nível de consciência que os criaram. Então eu percebo que esse convite, essa percepção, essa leitura e esse olhar é quase que um convite para que a gente consiga acessar uma nova consciência diferente da que criou os problemas que a gente vive hoje, no fim do dia, né? E trazendo, obviamente, outros resultados, né? Outra visão, outra perspectiva, e acho que o convite do meu capítulo ali, eu achei muito bacana no teu também, as visualizações, como você traz a diferença de uma cultura orientada ao propósito para uma cultura não orientada ao propósito, quais são os efeitos disso, quais são os resultados que tem. E me inspirei pela tua frase, lembrei uma outra aqui, né? Todo sistema é perfeitamente desenhado para entregar os resultados que ele entrega. Então, se a gente, como agente de transformação, consciente do valor da experiência do cliente, para entregar novos resultados, a gente tem o papel de redesenhar esses sistemas para entregar resultados melhores. Então, é um tema que eu sou muito apaixonado, acho que você pode perceber meu entusiasmo, e eu poderia ficar aqui vários cafés, assim, tipo, uma rave de café tomando pra gente falar disso. Muito bom. Por mais momentos desse, não consigo desver, né, o deixar de ver que a gente ampliou, né, a gente expandiu a nossa consciência para um conhecimento maior. Márcio, vou trazer outra citação, vocês já colocaram várias citações, mas eu vou trazer uma que você abre o capítulo do teu livro citando Peter Drucker, né? E aí você traz lá que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que na prática acontece quando uma empresa até define a estratégia de centralidade no cliente, mas a cultura daquela empresa continua sendo o resultado do curto prazo, a eficiência, a redução de custos, enfim. Quem vai pagar essa conta? É o atendimento? É o cliente? É a própria equipe? Olha, bom, a frase é clássica, né, do Drucker, essa frase é clássica, todo mundo conhece, acho que às vezes a gente tem dificuldade de entender na prática o que ela significa, né. É, toda a estratégia, e é muito legal quando às vezes tem a oportunidade de falar isso com uma empresa, e mais ainda quando a gente vê na prática isso acontecendo, né, você fala: Drucker não falava essa frase à toa, né, é assim, quando você sai das salas de reuniões, aqueles planejamentos lindos, maravilhosos, vai para os meetings, fica enfurnado em salas, um monte de coisa assim, feito por pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade muito grande de ir para a ponta. E mais do que isso, o grande ponto dessa frase ligada à cultura é porque quando a empresa corporativamente fala isso, mas aponta, as pessoas olham e falam: "Eu não acredito nisso". Por mais que você fale, que você desenhe estratégia, você faça coisas, corporativamente falando, ou no médio ou alto escalão, chega na ponta, o colaborador não acredita nisso. E come no café da manhã, porque, gente, na prática, no dia a dia aqui, na nossa coisa aqui, não vamos ver, não é bem Não é assim. assim que Não é bem assim que funciona. funciona, Então, assim, esse é o principal quando a gente fala, de cultura nesse sentido. Então, eh, tem muita empresa que não percebe a profundidade e a importância disso, e sai fazendo, sai tentando fazer. E vai muito rápido para as ações, para as atividades, vai muito rápido para as questões de implementação, eh, e esquece o que está movendo, o porquê que eu estou fazendo aquilo, não dá sentido para as pessoas, não dá sentido para ninguém. E aí quem que paga essa conta? Essa conta é uma conta coletiva, todo mundo vai pagar, mas no final quem vai pagar mesmo a conta é o CNPJ, é a empresa, é o balanço dela, porque vai aparecer lá.
Só que neste caminho do até aparecer no balanço, várias outras pessoas pagaram uma conta. O cliente pagou uma conta. Às vezes pagou a conta de ter uma experiência ruim, de ter um problema não resolvido, de ter um problema criado, às vezes não resolvido. Isso vai gerar dificuldade, estresse para colaboradores que vão pagar parte dessa conta também, nesse estresse, nesse relacionamento complicado, nessa dificuldade, ou mesmo naquela questão do, nossa, a empresa que eu trabalho faz isso, né? Não tenho vontade nenhuma de trabalhar aqui, de fazer isso, por que que ela faz isso? E a empresa, corporativamente, paga a conta financeira de verdade, porque no final, no médio e longo prazo, quando não no curtíssimo prazo, muitas vezes, vai impactar o resultado financeiro. Por isso que quando fala de cultura, a gente está falando de abraçar a árvore, de dar a mão em volta da fogueira. A gente está falando de resultado financeiro, gente. No final das contas, resultado financeiro você precisa conseguir. Os executivos precisam começar a ligar essas pontas e falar assim: aquela decisão que a gente toma que parece um aspecto muito distante do dia a dia do cliente, cultura é isso, põe aqui a sua frase bonitinha, mas na prática, no discurso, está distante, não vai fazer, as pessoas não acreditam, aquilo vai aparecer no resultado financeiro. Só que é um custo invisível, né? Porque a gente costuma medir ali ROI, aquela coisa muito ação, custo e retorno, ação, custo, a gente tenta fechar muito, só que tem um composto de resultado que ele é invisível porque ele é montado por várias frentes diferentes. Então, às vezes, a empresa já não está conseguindo ter um resultado, eu mudei uma pequena frente. Tá bom, você mudou, mas essa pequena frente, por mais que ela tenha melhorado alguma coisa, ela não vai gerar o impacto necessário para o tamanho do resultado. Porque todo o restante do custo invisível, ele está embutido neste jeito da empresa ser e agir, nessa cultura que não agrega, entendeu? No final das contas, quem paga a conta é a empresa. Senão acaba sendo aquela roupa, né? Não, eu tenho, né? Uma calça jeans, você nunca usa, né? Sempre tá com aquela calça mais rasgada, ou uma camisa ali. Não, mas eu tenho, tá no guarda-roupa. Não pus, não uso, mas eu tenho, né? É, Acaba sendo um pouco isso, né? Tá lá guardado, ela existe, alguém um dia escreveu, fez um workshop, se reuniram, pensaram, mas tá lá, guardado. vira um monte de PowerPoint bonito, né? Mas agora, falando então de prática, de colocar isso na prática, Gustavo, no capítulo se apresenta lá os building blocks da Livework, né? São 6 pilares, 18 temas. É, Quando a gente traz isso para a realidade brasileira, qual que tem sido a sua experiência? O que você tem visto, né? Tem algo desses pilares, desses temas, alguma coisa que é o que mais trava essa transformação, que na nossa realidade aqui algumas empresas têm aquela dificuldade de compreender, de fazer, o que faz emperrar ou não? Como que tem sido isso na realidade brasileira? Legal a tua pergunta, e te ouvindo um pouco, né, Márcio, o executivo sensibilizar desse valor e dessa construção como agente, né, e como percepção do impacto positivo que isso pode gerar. Acho que a primeira coisa que me vem no bloco Mentalidade Centralidade no Cliente é o patrocínio executivo, né? E aí eu gosto muito da perspectiva, né, eu gosto muito de acompanhar as empresas de capital aberto e ver as apresentações trimestrais de resultados deles ali. E ver que algumas delas já vêm anunciando para os investidores o seu evolução do NPS, sabe? O seu mote de olhar para a jornada. Eu acho que são sinais de que o mercado está sensibilizando e se não é por bem, está sendo, não sei se quer ser por mal, mas o shareholder também está cobrando que esse olhar seja trazido para o negócio, né? Então eu gosto de olhar muito para essas apresentações e pegar essas notas que fazem me validar a minha sanidade nesse processo e entender que a gente está caminhando numa direção propositiva nesse processo. Então, para a tua pergunta aqui, né, acho que transformar uma empresa centrada no cliente, passa por um processo de gestão de mudança, muito claro. Então, esse é um bloco importante ali, quando a gente fala do pilar implementação das mudanças, a estratégia, né, a gestão de mudança é um ponto muito importante para ajudar a lidar com esse fator humano que você também traz na tua fala, né, Márcio? A resistência, ela acontece,
a visão cética de algumas pessoas que estão na empresa há muito tempo, ou que já viram esse movimento no passado e já não acreditam mais tanto, novas pessoas chegando com uma energia e lidando com esse processo todo de querer impulsionar a mudança, até uma consultoria, né? A gente como consultoria, como parceiro que ajuda a fazer isso acontecer, tem que lidar com a gestão de mudança, com o patrocínio executivo, como eu falei, com essa tangibilização do que significa para aquela empresa ser centrada no cliente. E aí eu não gosto de pensar em coisas que emperram, mas eu gosto de pensar na perspectiva de a gente, como especialista, identificando qual o nível de maturidade e readiness, né, e prontidão que essa empresa está para dar um próximo passo. Então, cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, como você trouxe, cada empresa manifesta uma cultura diferente, e o nosso papel é olhar para esses building blocks, entender a partir deles o que faz mais sentido mexer para ajudar nessa transformação, na efetividade dessa transformação. Hoje a gente teve cliente, por exemplo, que começou com diferentes níveis. A gente capacitou equipes, diretoria, gerência intermediária e depois equipe base, para ajudá-los a entender o que significa isso e a partir daí trabalhar projetos específicos com essa intenção de mover esses pilares, né? Mover esses ponteiros com foco na experiência do cliente. Então, começa com uma pesquisa, com baseline, para entender como é que está a experiência do cliente, talvez um NPS, métrica de esforço, métrica de satisfação, e aí, beleza, mapeamos a jornada, entendemos a jornada, quais são os pontos de dor dessa jornada para a gente começar a identificar aqui, começar a implementar micro-iniciativas, micro-projetos interdisciplinares, e depois de um ano vamos medir de novo, vamos ver se mudou alguma coisa para esse cliente e pegar esses dados, né? N questões práticas nesse contexto. A fonte dos dados, as pessoas às vezes têm dúvidas, o número de respondentes às vezes não é o ideal, as equipes lidando com as suas dinâmicas e com as suas demandas diárias, enfrentando e tentando colocar um esforço nesse lugar. Mapa de stakeholder é algo super chave para a gente fazer também. Quem são os advogados da mudança, quem são os focos da mudança, quem são os entusiastas que vão, agentes, né, de mudança, vão até trabalhar um pouco a mais no seu escopo para ajudar a gente a chegar nessa direção. Mas tudo isso faz parte de um projeto, né? Tudo isso que eu venho vendo assim nesses escopos, enfim, para banco, para seguradora. No caso do livro, eu até cito um caso de seguradora, né? Que a forma que a gente chegou para tentar sensibilizar foi traduzir o segurez para a própria equipe interna, assim. Falei, gente, vocês estão falando com quem? O cliente não sabe o que significa isso, né? Então, eu gosto muito de resgatar essa sutileza, sabe? E a empresa tem muitas pessoas técnicas, né? E as pessoas técnicas usam o seu techniquez como parte de um exercício de poder em algum nível também. Então, é Exercício de poder e interessante. escudo também, né? Claro, Exato, Me proteger exato, aqui nisso. autodefesa. exatamente. Então, esse convite para centralidade no cliente, acho que quebra um pouco dessas verdades, desses jargões. E convida a fazer esse exercício empático, né, que o design fala há bastante tempo e que foi parte da minha expansão de consciência quando eu conheci design e conheci centralidade no cliente, porque é muito fácil ser arrogante quando a gente olha só pro lado de dentro, né? Sim. E é um convite oposto à arrogância quando a gente olha para o cliente. O convite para se colocar na perspectiva, não dá para falar que você é centrado no cliente se você não se coloca na perspectiva dele, né? A gente tem que falar de empatia, se colocar na perspectiva do cliente, né? E a perspectiva do cliente não existe technique, não existe, né? Não existe, ele não tá ele não entende os processos, ele não entende a sua burocracia, ele não está nem aí para isso. Ele tem, eventualmente, uma necessidade, pode ser um problema ou não, ele tem uma necessidade e está olhando para a sua empresa e falando, eu escolhi você para resolver essa necessidade para mim. Você topa? E às vezes a empresa fala, não, não topa, eu vou te gerar uma dificuldade de experiência aqui. É tão simples quanto isso, no final das contas, né? E os estudos de perfil, né, de persona, de ideal customer profile, estudo de qual é o cliente que mais vai ter um lifetime value, que vai, mas acho que também é importante, porque para a empresa, pensando nas capacidades internas, olhar para um foco também ajuda a direcionar esforço, né? Não é sobre atender todo mundo, mas é Do sobre mesmo quem eu jeito, me né? propuser a atender, eu atender de uma maneira que seja coerente, que seja conectada, que seja intencional, que seja verdadeira, né? Interessante.
Márcio, vamos voltar um pouco para o teu capítulo. Existe, né, uma base ali, uma linha que, né, entendo que você traz e você vai colocar que a cultura ela não pode ser refém da personalidade do líder da vez, né? Ou seja, vamos falar de perenidade dessa cultura, Tá. e inclusive superar momentos difíceis da empresa, imagina uma crise ou algo assim, e aí em função disso eu querer mudar, né, a minha cultura. Como que traz para a gente um pouco mais dessa tua leitura e como transformar propósito em comportamento diário e que não dependa dessa personalidade, desse líder da vez, que muitas vezes está usando isso também como escudo, né? O usar ou fugir da cultura e acaba também usando isso como autodefesa. Então, aí tem uma coisa que o Gustavo falou e que a gente também fala lá, que assim, a cultura ela começa na liderança, e ela é o exemplo, né? Cultura pelo exemplo, que até o livro Walk the Talk, da Carolyn Taylor, fala disso, né? Cultura pelo exemplo. Mas o ponto é o seguinte: o líder ele patrocina de verdade. Ele é o primeiro a praticar, ele é o primeiro a mostrar. Só que ele não é a cultura. O que significa dele não ser a cultura? Hã, Isso acontece principalmente, o risco maior é principalmente em grandes empresas, quando o líder está hoje e amanhã é outro. E quando a gente entra com um líder que tem muita, eh, uma personalidade mais marcante, vamos dizer assim, e é normal, o problema não está nisso, mas quando ele constrói todo o jeito da empresa ser em função da personalidade dele, do jeito dele, isso não é sustentável. Primeiro porque as pessoas não acreditam. Então a cultura tem que ser da empresa, não do seu líder. O líder, quando é um líder fundador, quando é um líder, que está ali, ele pode transferir para a marca naquilo, as pessoas podem acreditar, e a gente tem vários casos por aí, quando você vai estudar a maior parte das empresas cases, né, que a gente estuda, Disney, né, Apple, Starbucks, Amazon, você tem aquela figura, né, da da pessoa ali, do fundador, tal, que ele transferiu para a marca. Mas esse é o ponto, ele transferiu para a marca. Quando você tem empresas que você tem os líderes, por isso que eu falo líder do momento, né, que é um executivo, que tem uma personalidade, mas que ele está aqui hoje, amanhã não está, e ele põe o jeito dele de ser, ele transforma isso no jeito da empresa, se ele quer forçar a cultura, isso como se fosse a cultura, direciona muito pelo gosto pessoal dele, não com uma visão de estratégia de marca, e aí tem que falar de marca, realmente do que a empresa faz, quer ser reconhecida, é uma discussão um pouco mais profunda. Ah, Quando a gente fica refém desse líder, a coisa não anda, primeiro, porque as pessoas não acreditam, elas não veem um propósito maior, o colaborador dentro da empresa e o cliente também, ele olha, consciente ou inconscientemente, ele se conecta. Estão falando isso do líder maior, então ele não vai se conectar. E mais, quando a pessoa sai e entra outra, você vai começar tudo de novo, vai ser tudo, a empresa vai. Então, assim, não pode, isso não é sustentável. Só que isso também, eu estou falando de grandes, dos líderes, CEOs, por exemplo, assim, os grandes executivos. Mas só que isso também acontece de maneira mais departamental. Então, muitas vezes você tem gestores ali que tem ele, o jeito dele ser, e aquilo acaba sendo maior do que a própria cultura da empresa. Isso também não é sustentável, tanto para o bem para o mal, assim, e não é nem fazendo um juízo de valor, não, mas é bom o que o cara faz, ou é ruim o que a pessoa faz, o que não faz. Não é nesse sentido, é que aquilo para a empresa não é sustentável, porque aquilo não vem de maneira intencional, não é dirigido, por isso que eu falo de intencionalidade. A pessoa faz porque ela tem uma boa vontade, eventualmente, porque ela tem uma personalidade que contribui. A gente vê muito isso em atendimento, vai na ponta, né, na ponta ali de centrais de atendimento. Eh, Você é atendido de um jeito, por uma célula, de outro, por outra, na mesma empresa, mas você tem muito ali a característica do líder, do coordenador ou do próprio atendente. Você não pode ser refém disso. Nem na pequena escala e nem na grande, nem na ponta e nem na gestão, porque senão a empresa não tem um jeito dela ser. Você não faz uma gestão disso.
Isso vai refletir em momentos. Vai ter o nosso NPS está bom. Porque calhou de naquele período que foi medido, calhou de ter pessoa, não, agora tá ruim, mudou tudo. Não, de novo, foi ocasional, pontual, por conta de personalidade pessoal. Não é, a coisa não é estrutural. Então fica até difícil mensurar, medir, avaliar, você não faz gestão disso. Como que você corrige isso? Sai desses silos, que às vezes é um silão, né, quando vem do CEO, ou silos menores, quando vem de gestores, áreas, enfim. Você sai disso dando ferramenta, dando norteadores culturais, dando referência de como as pessoas precisam se comportar, como que a empresa quer se comportar, não importa onde, que forma, como na área. Então, eu trabalho com uma matriz, né, que é uma matriz de relacionamento, onde você tem é uma matriz, uma tabela que você dá as referências, ela é uma ferramenta cultural. Nós somos norteadores culturais, vai da empresa inteira, de ponta a ponta. É uma forma de tangibilizar. O fato é, independente dessa matriz ou de qualquer outra forma, a empresa precisa conseguir tangibilizar e passar isso para as pessoas. As pessoas precisam olhar e ter um referencial. Se elas não têm um referencial claro de como fazer algo, ou como agir, ou como fazer algo, ou um processo como tem que ser, elas vão criar os referenciais dela. E aí, se o referencial é só o jeito de ser porque o presidente quer, porque o presidente gosta, porque o presidente mandou, porque ele é assim, tem que fazer o jeito dele, isso também não é sustentável, porque quando ele não estiver lá, vai ser que jeito. Quando ele não estiver olhando, vai ser que jeito. Entendeu? Então, o ponto é isso. Tem que ter, de novo, também é um projeto, né, Gustavo? Assim, isso tem que ser desenhado, isso não é feito só, blá. Não, isso é intencional, então tem que ser transformado de maneira prática. Tem que ser dado ferramental prática. Como isso se desdobra? No caso de cultura, se desdobra ao longo do tempo, não é algo que você faz em um mês, acabou, tá feito, pronto, agora tá. Não, é um processo, leva tempo, mudança de mentalidade, né? De ponta a ponta. Então, eu isso percebo que profundo, eu percebo que tem um processo também que talvez não seja declarado e que faz parte da maturidade da empresa, né? Que a gente conseguir, ao longo desse tempo, ao longo dessa evolução do negócio, saber o que documentar, o que declarar e o que disponibilizar para que sejam stepping stones aí, sejam pedrinhas de evolução nesse caminho que a gente está querendo buscar, né? Eu tô falando, me lembrei de duas coisas. Uma, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na Disney, né? Uma das coisas que me chamou a atenção lá foi um dos motes de liderança é que os líderes altos têm sempre uma reflexão que é o que o Walt Disney faria. Então essa figura desse líder fundador, desse sonho, dessa imaginação, sendo um exercício prático de projeção e de dinâmica de ação inspirada nesse líder maior que foi quem idealizou e sonhou com tudo isso, né? Então essa memória me veio muito forte nesse desdobramento. E a perspectiva também na Disney, as pessoas da equipe não são profissionais. A narrativa que eles constroem é que são todos atores e personagens atuando dentro de um filme. Então, a pessoa que está na limpeza, a pessoa que está no atendimento, elenco, e a pessoa, né? que está fantasiada de Cinderela. Exato, né? É o elenco da Disney. Então, quando você entra no front stage ali, naquele parque, naquele mundo encantado, é quase que um exercício teatral. Você tira a sua camada pessoal, você assume aquele personagem e você entrega aquela experiência projetada para o cliente como ela foi pensada. Então, óbvio, a Disney tem uma narrativa encantadora, se beneficia disso pela natureza do negócio, mas não deixa de ser uma inspiração para que a gente consiga entender que existe intencionalidade, estrutura, processo, gatilhos, recompensas e inspirações para que as pessoas consigam, para que as empresas consigam materializar sua intenção com menores chances de desvio. A gente da Liverpool fala que bons serviços não acontecem por acaso. A gente tem que projetar, tem que pensar e tem que fazer de maneira intencional e estruturada para que isso se materialize na ponta, né? Muito bacana a construção dos dois capítulos aí nessa direção. E aí, outra, a gente nem precisa ir para a Disney, né? Gosta muito. Não, só para completar que, Thiago, o Gustavo falou da Disney, da questão do elenco, sim, tem toda uma narrativa. Faça a pessoa que está lá arrumando uma cama no hotel da Disney, não está lá para arrumar a cama, né? Ela está lá para gerar uma experiência. Se eu estou organizando a fila, é para organizar uma baita fila, porque eu estou gerando aqui a experiência. A pessoa tem que ir embora, quando ela for embora, se sentindo no final feliz de um filme, né? Assim, toda essa hora que tem na Disney. Mas olha só.
a narrativa, e não é só uma narrativa, às vezes a gente fala narrativa, parece uma coisa falsa, né? Coisa pequeno, né? Parece pequeno. não profundo. Não é isso. Toda empresa pode ter, por isso que é importante o propósito, ter clareza o que ela quer e como que isso é tangibilizado, transformado na cultura. Né? Uma empresa de moda, por exemplo, uma loja de roupa de moda, que fala que faz moda, o vendedor, ele não precisa ser só um vendedor, o atendente precisa ser só um vendedor, ele pode ser um agente, cara, de fazer aquela pessoa se sentir na moda. Eu quero fazer que a pessoa saia daqui se sentindo na moda com a roupa. Como que eu vou fazer isso, né? Eu tô dando aqui, vendendo um sorvete, eu quero que a pessoa dê uma colherada no sorvete e dê um sorriso enorme, não tô chupando pra cá. Como que eu faço ela dar um sorriso enorme, dando uma colherada no nosso sorvete, no restaurante, comprando produto, não importa, no serviço, não importa o que seja, até coisas difíceis, né? Venho falando com o pessoal da área de saúde, e a área de saúde é complexo, né? Porque você fala, puxa, é uma área que o cliente não quer ser cliente, é a área de saúde, desde farmácia até hospital, né? Mas ninguém quer ficar doente, né? Ninguém gosta. Mas como que você pode também trazer essa experiência, né, de uma experiência Disney, que a pessoa não vai sair, uau, que experiência uau aqui, não, mas é leve, né, porque eu vim pesado, eu vim com, e eu saio leve, como que a gente atenuou. Então, assim, é tudo isso, né, essa questão da narrativa, trazer para as pessoas entenderem de fato, toda empresa consegue fazer isso, basta querer. Por isso a mudança da mentalidade para tudo, né. Exato. Eu vou aproveitar, a Disney fala muito dos bastidores, né? Sempre os bastidores, sempre esse cuidado, porque o elenco, né, ele sai de cena e nesses bastidores também muitas coisas acontecem. E, obviamente, aqui eu vou aproveitar o gancho, vou relembrar o nome do livro, né, que a gente, dos capítulos que vocês são coautores, Excelência no Atendimento ao Cliente, Os Não Bastidores foi da combinado essa Operação. levantada aqui, mas Não. a gente leu junto aqui. Olha lá. Os bastidores da operação. E eu vou trazer uma pergunta que a gente vai fazer para todos os convidados, todos os coautores, que a gente entende que ela vai ajudar a gente a fazer a conexão desses bastidores, tá? Então, vamos começar de novo, Gustavo, por você. E a pergunta é a seguinte: na sua experiência, o que as empresas ainda não entenderam sobre esse bastidor no atendimento ao cliente? Depois, Márcio, por favor. Ótima pergunta. Eu vou dar minha resposta com o exemplo de um projeto que a gente fez que foi muito emblemático para mim, que foi um projeto para posto de gasolina. A cliente contratou a gente, queria entregar a experiência Disney no posto de gasolina, né? E a gente fez uma análise sistêmica da jornada, do contexto, né? O posto de gasolina é um contexto que tem sindicato envolvido, tem questões legais que exigem que exista um frentista na relação, né, do abastecimento do carro, enfim. Dado todo esse contexto, a entrega se pautava em uma jornada que a equipe deveria desenvolver com 3 momentos, uma jornada muito simples, né, desse projeto de experiência do cliente. Porém, existia uma camada que era a camada de como o posto e a rede deveria tratar, desenvolver, capacitar profissionais para atuarem nesse papel, né? Então, quase que inspirado na Disney, no Starbucks, como a estruturação sistêmica do negócio, considerando a experiência do colaborador ou do frentista, no caso, seria algo muito chave para que a experiência transpassasse no cliente final ali, né? Eu percebo que a mudança de mindset do bastidor que tem que acontecer todas as áreas e todas as pessoas têm que entender que se elas não entregam valor direto ao cliente final, elas entregam valor entre si para entregar valor ao cliente final. E isso a gente consegue construir olhando para a gestão de mudança, para o escopo, composição de equipe, que são alguns dos building blocks ali que a gente traz no capítulo, né? A gente está falando sobre escopo de atuação, definição de equipe, organização da governança, a justificativa para a mudança como construção de uma narrativa que impulsione a mudança na direção que a gente quer trazer, né? Seja uma justificativa interna, porque a gente já começou a fazer alguma coisa, como você trouxe, né, Márcio? Está testando esse valor e está expandindo esse valor, ou porque a gente viu que não tem alguém fazendo e a gente quer se inspirar nesse alguém para justificar essa mudança nessa direção. Então, falei de alguns pontos, né? A importância do cuidado com o colaborador, a estruturação dessa perspectiva da governança, da gestão de mudança, do fator humano dessa transformação.
E, enfim, acho que eu me sinto contemplado, sinto completo aqui na minha resposta. Legal, obrigado, Gustavo. Márcio. Eu vou tentar trazer aqui, exemplificar com um Quer caso que eu também. repita a pergunta aqui? Não precisa, não precisa. Quando a gente fala de bastidores, as empresas entenderem os bastidores de um atendimento de excelência, acho que falta para algumas empresas entender que a gente não está falando especificamente de canal de atendimento. Por mais que a gente fale de canal de atendimento, né, um atendimento de excelência ali no canal, às vezes você pode ter um excelente canal de atendimento, você pode ter processos ótimos, você pode ter indicadores de esforço, de sucesso, de um monte de coisa relacionada ao canal muito bom. Mas o cliente ainda tem que entrar no contato com o seu canal por causa de algum problema. Né, eu falo no livro que o cliente ele não gosta de entrar em contato com a empresa. Se ele, depois que virou cliente, comprou, ele tem que entrar em contato com ele, é para resolver algum problema. Né? Ele não queria ter que entrar em contato. Ninguém acorda de manhã morrendo de vontade de ligar no saque de alguma empresa, ou entrar no chatbot, ou seja lá qual. Ninguém, a gente não, convenhamos, né? Acho que salvo alguns doidos por aí que gostam de ficar. Ninguém gosta. Então, se a gente está tendo que entrar em contato com alguma empresa, é porque tem um problema que a gente não queria ter. Né? Então, a empresa tem que entender o que causa esse problema. Então, acho que o principal bastidor que muita empresa ainda não consegue perceber não está ligado diretamente quando o cliente entra em contato, mas é o porquê que o cliente entrou em contato. Ele não deveria entrar em contato. E aí eu vou trazer um caso numa conversa que eu tive com um cliente. No projeto que envolveu cultura, toda a parte de estratégia de relacionamento, e dentro do processo a gente foi fazer experimentação. Por quê? Porque é um varejo, né? Um varejo de moda, eu falei, mas era um varejo de moda. Então a gente tinha a questão de troca, né? Troca do produto, vamos avaliar todos os steps, todos os pontos, como funciona uma troca de produto. É, e cara, assim, perfeito. Troca facilitada, muito rápido. A empresa estava implementando o Omnichannel, você conseguia fazer aqui, trocar, tudo muito bom. Então, perfeito. Né? Você olhava assim as formas, os processos para troca, perfeito. Só que ninguém olhava uma coisa. Tem bastante troca, né? Assim, algumas coleções, alguns momentos, algumas épocas, principalmente pós, alguma ação promocional muito forte, alguma coisa, algumas coleções, tem bastante troca, né? Ah, mas é fácil. Mas tem bastante troca. Isso, além de gerar o custo disso, né, tem a questão de experiência que ninguém se preocupava. Não é por que tem bastante troca? Né? Em conversas com algumas pessoas das lojas, eles falavam, o vendedor falando, quando chega aqui uma caixa, a gente abre, ela puxa a roupa e fala, vai dar troca. Ele já sabe pela qualidade, eventualmente, né? Aí, o que você faz? Ué, a gente põe para vender, né? Porque tem que pôr para vender. Inclusive dá troca depois, porque eles estão vendendo. Só que o que estava no grande mote da empresa era, eu quero ser marca amiga do cliente. Quero ser marca amiga, toda aquela questão emocional, e aí a provocação foi, vocês querem ser marca amiga, e por isso vocês facilitam a troca, né? Claro, mas não seriam mais amigos se você não tivesse, que o cliente tivesse que fazer a troca? Você está olhando a qualidade do seu produto? Se essa qualidade do produto, você daria o seu produto para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua esposa, para o seu filho? Você daria, confiando? Não. Você está sendo amiga na qualidade do seu produto? Isso tem a ver com a experiência, isso tem a ver com atendimento, isso tem a ver com percepção de qualidade. Pois o cliente, por mais que o cliente pode avaliar, não, eu troquei, a troca foi ótimo, e dá uma nota alta ali, de um NPS daquele momento, daquele canal, daquela coisa, mas isso maqueia a experiência que ele teve e que também tem a ver com os bastidores do atendimento, que as empresas muitas vezes não conectam. E aí ela vê, não, aqui o indicador aqui eventualmente está bom, o canal está eficiente, tá. E você sabe que está eficiente porque ele é muito usado, né? Então você consegue mensurar que ele é bem eficiente, os indicadores. Mas não seria melhor que ele não fosse usado? Ninguém para pensar nisso. Esses são bastidores que às vezes as pessoas param. Sabe aquela coisa da tela azul, quando você fala que a pessoa fica, para pensar. Porque você está tão informado numa operação, muitas vezes, olhando uma coisa de bastidor, que você não presta atenção no que gera aquilo. E aquilo tem tanto a ver com a própria ação em si.
né? Então, eu acho que esse acaba sendo um dos problemas de bastidor que talvez as empresas enfrentem. Muito bom. Você me fez lembrar a Amazon. Eu costumo comprar, às vezes compro Amazon ou na Europa, ou a Amazon nos Estados Unidos, Austrália também, por várias razões. Não lembro aqui no Brasil se tem, mas em uma delas, inclusive, ela coloca: esse item tem um alto índice de devolução, por exemplo. Ela se antecipa. Tão importante que é o que você está falando, né, Márcio? Acho que ela olhou, pensou e falou: bom, isso aqui não é bom para ninguém. Eu tenho que fazer, né, coletar isso de volta, muitas vezes não vai valer a pena. Então, uma logística reversa de alguns produtos não compensa. Para o cliente não vai valer a pena, eu já vou avisar antes. Gustavo, não sei se você queria complementar alguma coisa. Não, eu gostaria sim, acho que tem a tua fala, né, Márcio, conectando aqui também do meu lado, uma das ferramentas muito úteis para esse mapeamento é o blueprint de serviço, que a gente olha especificamente para a jornada do cliente, para a experiência-alvo que a gente quer entregar para esse cliente e quais são os bastidores pela linha da visibilidade ali no blueprint da ferramenta que nos ajuda a organizar, orquestrar, evidenciar pontos de contato, canais, comportamentos de bastidores que influenciem nessa experiência-alvo que a gente quer entregar. E na tua fala também, Márcio, além do blueprint de serviço, eu me lembrei e me fugiu agora, então qualquer coisa, se voltar, eu levanto a mão de novo e conto para vocês. Mas, enfim, a ferramenta do Blueprint é muito chave para esse processo todo de mapeamento. Lembrei, foi importante e voltou. Mapeamento de incidentes, né? Quando a gente faz um projeto de serviço, a gente pensa muito no caminho feliz, às vezes a jornada feliz. Mas você está falando, né, Márcio, é interessante que a gente consiga, nos bastidores, já levantar imprevistos que para a operação, quando são levantados, já não são imprevistos, são previstos. E a gente consegue atuar de maneira intencional no bastidor, inclusive, nesse processo, né? A Disney tem N casos de imprevistos, incidentes e questões ali que eles conseguiram trabalhar nos bastidores de uma maneira muito criativa, mantendo a narrativa do negócio e fazendo esse resgate, né? Acho que os bastidores também têm um potencial de resgate importante quando são intencionais, não quando são por acaso. E acho que a tua fala é muito sábia para mim, porque a gente quer mesmo ter essa métrica boa, gente. Quem que a gente tá ajudando com essa métrica que é boa aqui? A gente tá nos dando, que legal, nossa troca é incrível, né? Muito legal o caso, muito legal. Muito bom. Márcio, hoje eu tô te salvando de ser timekeeper, de fazer várias perguntas. A gente tá fugindo completamente dos scripts hoje. Eu tô num dilema aqui, o que eu faço? Eu tô entrevistado ou sou entrevistador hoje? Não, acho que esse é um ótimo dilema, mas infelizmente a gente está chegando aqui no final. Muito bom ter ouvido esses bastidores, que são 2 por enquanto. Quem está nos acompanhando, fica atento se você gostou desse conteúdo, porque é uma série, né, que a gente está falando sobre o livro, e outros capítulos vão fazer referência a outros capítulos do livro, outros episódios também aqui, né? Então eu queria passar para o Gustavo fazer suas considerações finais, e depois para o Márcio, e depois eu faço o fechamento por aqui. Boa, Thiago, obrigado. Bom, o projeto do livro, a construção do livro, a estrutura do livro, muito orgulho, muita honra e muita satisfação em fazer parte disso, né? A estruturação, as partes todas, as conexões, fala sobre Employee Experience, fala sobre CRM, fala sobre voz do cliente, tem muita coisa rica, muita coisa legal, muito framework, e acho que eu percebo, para mim, esse livro é uma evidência de como a colaboração e a orquestração bem feita gera conteúdo que realmente muito rico, assim, eu virei fã de todo mundo que tá escrevendo o livro e virei fã da estrutura e de verdade, foi uma honra e um aprendizado muito válido. Espero que vocês curtam o livro, né? É um livro que eu tava conversando com a Andrea, né? A Andrea que encabeçou e orquestrou toda a construção. Eu tenho no slide de apresentação meu os livros que marcaram a minha vida. Ela falou, pô, tá faltando aquele lá.
Tá faltando mesmo, assim, primeira coautoria da minha vida e me sentindo muito honrado, muito feliz de participar desse processo aqui com você também, Márcio e Thiago. Leiam, comprem o livro incrível, e depois contem o que vocês acharam. Eu adoro saber as histórias, os causos de onde chegou tudo isso e o que tudo isso fez com as pessoas, né? Porque no fim do dia a gente colocando o nosso melhor acessível e disponível para quem quiser embarcar nessa expansão de consciência que a gente passou aqui junto. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Realmente, o livro é muito bom, são 24 capítulos, e a gente não fala só de atendimento, como eu falei, né? Todo mundo ali dá aquela provocada. Atendimento é mais do que só um canal de atendimento, e é isso que é bem explorado no livro, falando de muita coisa, como o Gustavo falou aí, é bem amplo o espectro, então assim, se você gosta do tema, tá querendo entrar na área, tá querendo se aprofundar, esse livro já é uma referência. A gente vai aproveitar, vamos deixar aqui também nos comentários, né, o Thiago, o link para você conhecer o Gustavo, mas também para você conhecer o livro, comprar o livro, tá bom? É uma referência, vai lá, vai valer a pena. E assim, eu fiquei muito feliz de participar também desse livro, poder falar desse tema que eu gosto muito, sou apaixonado, trabalho com isso, né? Com relacionamento, com cultura, né? Faz parte um pouco também dos conteúdos que eu dou lá de aula na SPM. Então, condensar tudo isso num capítulo foi muito bom, foi uma experiência bem gostosa. Eu acho que eu consegui transmitir toda a forma de pensar ali, de provocar, enfim, tudo ali no capítulo. Eu espero que você goste também. Tem uma sequência, então o que o Gustavo falou também é importante, né? O capítulo dele, o meu, outro, assim, vai tendo uma lógica. A curadoria do livro foi muito bem feita para ter essa amarração, então as coisas vão se complementando. Eu espero que você realmente leia e goste desse livro e acompanhe a gente aqui nesta série especial, que a gente vai destrinchar um pouquinho para dar um gostinho, né, de tudo Não, é isso, muito tá legal a bom? ideia da série, gente. Muito legal. Boa, Bacana. Muito bacana. tá Muito bom. bom, parabéns, Gustavo, parabéns Márcio pela participação de vocês aí no livro, realmente é um compilado muito potente, eu diria, esse livro, então para quem tem interesse no tema, não perca, como o Márcio falou, a gente vai deixar a descrição aqui, Tá embaçado aqui. na descrição o contato do Gustavo, vamos deixar o livro, né, para quem quiser. E segue a gente, acompanha mais episódios que a gente vai trazer. Não sei se você já leu ou já assistiu algum episódio ou não, mas enfim, os episódios, independente da ordem, aportam muito. Tem essa estrutura, obviamente, para um livro, mas aqui, independente da ordem, assista os episódios que vão ficar bem legais. Gustavo, muito obrigado. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E a gente se vê no próximo Debate no Café. Um abraço, Tchau, tchau. gente. Valeu, tchau.